E aí, gente, como é que vocês estão? Vim falar hoje com vocês sobre dois livros. O primeiro deles é o The Housemaid, da Frida Mafkaden. E é o seguinte, esse livro aqui é um thriller, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ele já saiu aqui no Brasil com o título de A Empregada, aí pela editora Arqueiro. E eu também li, pessoal, um que foi uma surpresa muito boa também, que é A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. E assim, dois livros muito bacanas. O The Housemaid, pessoal, assim, ele tem uma história muito simples. Eu não vou conseguir falar muita coisa sobre a história para vocês, porque vai ser spoiler. Então eu vou falar, assim, vou me ater na minha experiência de leitura e também falar um pouquinho, assim, da história sem dar spoilers, tá? Então vocês fiquem tranquilos. E eu recomendo que, se vocês tiverem interesse por esse livro, vocês não vão na internet procurar nada, que vai que vocês pegam spoiler. Então assista aqui esse vídeo, se contenta com ele e procura esse livro para baixar. Mas assim, antes de mais nada, é um thriller, gente, que se você já estiver acostumado com thrillers, você não vai achar assim grande coisa, não. Apesar de ele ainda ser um thriller legal, que vai te prender. Eu fiquei muito fissurado. Eu terminei esse livro praticamente num dia, de um dia pro outro. Mas você fica fissurado na história para saber o que é que vai acontecer. Por mais que as reviravoltas eu não achei assim as reviravoltas desse livro assim tão surpreendentes. É um livro que você fica ali ansioso para saber como é que ele vai terminar. Mas a história em si, ela é muito simples. A gente vai acompanhar a história da Millie, que é uma moça que ela tá procurando ali emprego. A gente sabe que a gente vai descobrindo, na verdade, que ela tá com a vida ali meio sofrida, né? Ela acabou de sair da prisão. É interessante que vocês prestem atenção nesse lance aqui dela, dessa questão da prisão dela. Foca nisso quando vocês estiverem lendo o livro. Mas enfim, ela não contou pra ninguém. Ela tá participando ali de uma entrevista de emprego com essa família que ela vai trabalhar posteriormente. E essa dona dessa casa é assim, é uma rica muito malucona. Quando ela chega lá nessa casa, elas estão assim com super amigas, né, nessa entrevista de emprego. E ela pensa que não vai conseguir esse emprego. Quando dá ali um tempo depois, essa mulher liga, que é a Nina, e ela vai trabalhar lá nessa casa. Só que é aquele tipo de emprego que você mora no emprego. Então ela explica isso, ela vai ganhar bem. E como a Nina, ela tá precisando reconstruir essa vida depois que ela saiu da cadeia, ela aceita esse emprego. Naquele primeiro momento, a patroa tá sendo super gente boa com ela, super legal. E ela vai, né? Vai trabalhar nessa casa. Só que quando ela chega lá, pessoal, as coisas vão começar a ficar estranhas. No primeiro momento, quando ela chega lá, assim, quando ela vai conhecer a casa pra ir trabalhar, ela vai ver que ela vai dormir num sótãozinho assim muito estranho, muito claustrofóbico. Ele é definido assim como um lugar muito abafado e tal. Mas como a Millie estava dormindo no carro dela e essa mudança de ambiente, tudo, ela disse: olha, aqui eu tô num palácio. Só que, gente, vai ficar muito estranho. Ela chega lá, vê que esse negócio, ela vai descobrir que ele só tranca pelo lado de fora. Ela vai descobrir que a janela é daquelas janelas que não saltam de jeito nenhum, não solta lá a abertura. Também ela vai descobrir que trabalha nessa casa um jardineiro, uma pessoa que cuida lá do jardim das vizinhas, que é uma pessoa assim muito estranha. Ele não fala inglês, ele fala só italiano, ele fala assim inglês, ele compreende inglês muito mal. E ela fica, a Nina, a Millie, ela tenta dialogar com esse cara, só que não consegue. Aí tem um momento lá que ele meio que dá assim uma dica pra ela, pra quer dizer que ela tá em perigo. Só que ela não entende italiano. Aí depois que ela vai pesquisar o significado dessa palavra em inglês, aí que ela percebe que ele alertou ela. Só que ela assim, ainda ela não tinha percebido nada, não tinha nada estranho. Só que os dias vão passando, ela percebe que essa patroa dela é uma mulher assim meio... Como é que eles definem ela aqui? Como meio tantã mesmo da cabeça. Só que a gente vai descobrir que ela, por exemplo, ela diz pra Millie fazer uma coisa, uma hora depois ela diz que não fez. Teve um momento lá que ela tá revirando tudo lá na cozinha, quebrando tudo. E a Millie chega lá e pergunta o que é que houve. Aí ela diz: nossa, você tava arrumando aqui as coisas e jogou o papel que eu precisava fora. O papel que ela ia... com os pontos que ela ia falar numa reunião dos pais. E a Millie disse: não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí nesse momento a gente só tem o ponto de vista da Millie. E só que isso vocês sabem, né? Que às vezes a gente não pode confiar no narrador. E a história, a primeira parte da história, a gente vai acompanhando pelo ponto de vista da Millie.
Só que a gente vai começando a desconfiar da própria narradora, que é a Millie. Então, a gente vê que a Nina tá meio maluca. Eles vão dizer ali também que ela vai descobrir que a Nina passou um tempo no hospital psiquiátrico. E aí, gente, a Millie vai assim, relevar as coisas que ela faz. Por que a Nina, ela fica fazendo coisas horríveis com a Millie? Ela fica maltratando ela na frente das outras amigas delas ricas. E assim, tem o marido da Nina, que é um cara assim super rico, um cara muito bonitão. E ele vai tratar a Nina muito bem. Então a Nina tá sendo maltratada. Perdão, ele vai tratar a Millie muito bem. Que a Millie ela já começa a sofrer na mão dessa patroa. Então assim, ela vai mentir, vai fazer a Nina assim, se passar por louca, a Millie se passar por louca. Desculpa, gente, tô confundindo. A Nina vai fazer, a Nina que é a patroa, ela vai fazer a vida da Millie um inferno. E o livro ele vai seguindo desse jeito, dessa menina duvidando da capacidade mental dela, dessa outra fazendo um inferno. E aí ela vai descobrir muita coisa a respeito da Nina através das amigas, que são assim umas amigas meio falsas. E ela vai descobrir assim, uma coisa horrível em relação a Nina e a filha dela, alguma coisa que aconteceu ali. E a partir daí, o restante da história vai se desenvolver, mas eu não posso contar mais nada pra vocês. Mas assim, gente, vocês vão ficar tão grudados nessa história que vocês não vão conseguir largar esse livro. Por mais que ele seja bem simples, assim, o plot twist que teve nele eu achei assim bem previsível e tudo, mas no todo ele é um livro muito interessante, porque essa questão do mocinho vilão e ainda esse pé, porque ele, apesar de ser um thriller psicológico, ele tem um pouco do pé ali no terror, mais ou menos, assim, essa questão claustrofóbica nessa casa, essa questão desse quartinho que ela mora, essa questão dela escutar assim, uns barulhos durante a noite, dela ter aquela sensação de que ela tá sendo espionada. E assim, é um livro que ele dá pano pra manga, assim, pra você criar as teorias na sua cabeça, mas quando o que realmente acontece é muito simples. Mas assim, vale a pena a leitura, tá? Lembrando que já tem uma tradução dele aqui pro Brasil, que é pela editora Arqueiro, tá? Com o nome A Empregada, a mesma capa, essa mesma que eu mostrei pra vocês aqui. E é isso, gente. Se você gosta de thriller, dá uma chance pra esse aqui. É um livro massa, interessante. E agora, vamos falar um pouco sobre a Rebelde do Deserto. Esse aqui, gente, ele foi uma surpresa, esse livro. Porque, assim, ele é um livro curto, ele não tem nem 300 páginas. E assim, eu não sabia absolutamente nada desse livro. Então, pelo nome a gente tem uma ideia que ele vai ter o pezinho ali na cultura árabe, obviamente. Mas ele é um livro que vai além. Ele não é só um livro de fantasia. Ele tem todo assim, um plano de fundo mais reflexivo, além dessa questão da mocinha em si, né? Dessa jornada do herói construído aqui pela mocinha desse livro. Mas é uma história interessante, tem todo um jogo político, tem toda uma questão de debate religioso aqui no meio, até a questão dos sexos também, é muito interessante esse livro. E aqui, eu até separei aqui a lista de personagens para eu não me perder nem falar o nome deles errado. Mas aqui, gente, a história é o seguinte, a gente tem a Amani, essa protagonista aqui desse livro, que ela mora num vilarejo, que ela é órfã, ela perdeu os pais, assim, de um jeito muito... que a mãe dela assassinou o pai dela. E isso vocês têm que ler pra saber o motivo, não vou contar não, mas a mãe dela assassinou esse pai dela. E ela mora com um tio e umas primas. Só que assim, gente, esse tio, assim, é um ordinário. As primas e a tia dela também são as esposas desse tio. E assim, tava tudo indo mais ou menos bem nessa casa, até que esse tio resolve querer se casar com ela. Aí ela, peraí, né? Então, ela começa a planejar a ida dela pra outra cidade lá perto, que uma tia dela também já falou sobre isso, que é uma cidade assim que as pessoas podem andar de maneira mais livre. Lembrando que aqui tem toda a questão do patriarcado, né? Elas vivem sob o domínio do patriarcado. Quando a gente conhece ela tá disfarçada de menino participando de uma competição de tiro.
Nessa competição de tiro, ela conhece um cara lá, que é o Jin, né? Que é um forasteiro muito muito sombrio, né? Uma pessoa assim, muito que a gente não sabe muito sobre ele. E o Jin aparentemente tá tentando escapar ali desse lugar. E ela tá tentando ganhar essa competição para ganhar dinheiro para conseguir ir para essa outra cidade. Só que acontece ali uma grande merda durante esse evento que ela tá participando de tiro. E ela tem que escapar ali muito rápido. O Jin também escapa e eles se distanciam um do outro. A história passa, ela não consegue escapar e esse tio dela continua ali e enfim. Vai acontecer aqui um grande outro acontecimento. Ela vai descobrir que esse Jin é um cara que está sendo procurado ali pelas autoridades desse lugar. Outro ponto importante que vocês têm que saber é que existe ali meio que agora eu não sei se ele é governador, se é imperador, que eles chamam, gente, mas é um nome assim. Um chefão do governo ali, ele tá tentando. Aliás, não tá tentando, ele tá meio que lutando, assim, tá acontecendo uma guerra civil ali, porque tem os rebeldes. E esses rebeldes, eles querem acabar com o domínio desse cara. Então ali há esse conflito de interesses desses rebeldes, desse cara que tá ali no trono. E ela fica sabendo da história desse outro príncipe lá que tá tentando tirar esse cara do trono pra assumir esse lugar. Porque assim, eles vivem ali no estado, gente, de muito de submissão mesmo. Acontece ali essa desgraça que eu ia falar que eu tava aqui durante o evento do outro dia, nos outros dias. Eles meio que conseguem escapar de um bicho lá que invade. Lembra que tem os elementos fantásticos que eu falei aqui? Enfim, chega esse bicho lá e eles tentam capturar, matar esse bicho. Quem consegue é a Amani. E com esse bicho capturado, ela meio que vê assim, ela tem um vislumbre, né, de poder escapar dali, porque ela meio que está sendo caçada por ter ajudado esse cara a escapar, o Jin. E ela meio que vê isso ali como uma oportunidade de escapar, de pegar esse bicho. Agora esqueci o nome desse bicho lá, que ela conseguiria vendê-lo. Só que o que ela faz? Ela pega esse bicho, só que acontece outro negócio ali que a polícia tá chegando no lugar. Eu vou chamar de polícia, gente, mas são as autoridades. Eles estão chegando pra capturar ela, porque um cara meio que denunciou ela como cúmplice. E ela consegue escapar com o Jin dali. E a partir daí, gente, começa a jornada delas. Vai acontecer uma reviravolta, ela vai descobrir que o Jin não é quem ele dizia ser. E eles vão encontrar, assim, os rebeldes ali nesse deserto. E aí, gente, é que a história ganha novos ares. Porque a gente vai conhecer esses rebeldes e, assim, eles são muito interessantes. Eu não vou falar assim sobre eles, porque eu quero que vocês descubram. Eu acho que até essa parte da história é muito bacana quando tem a chegada deles para conhecer esses rebeldes e tudo. E é aí que a história vai sofrer uma guinada ainda maior. Porque eles vão começar a se unir para tentar derrubar esse chefão. Eu vou chamar de imperador, gente. Eu não lembro mais qual é o cargo do cara, não. Mas assim, eles vão se juntar. Esse imperador, eles descobrem que esse imperador está construindo ali uma arma, gente, de destruição em massa. E assim, vocês sabem que a preocupação deles é maior porque esse cara vai tentar destruir ali, mais ou menos como eu falei, as pessoas que pensam diferente dele, as pessoas mais pobres. Então, assim, o domínio dele é horrível. E por isso é que esses rebeldes estão se juntando. E assim, quando a Amani ela vai se juntar a eles, ela vai descobrir ali que tem superpoderes, ela vai se juntar a esses caras, ela vai descobrir muita coisa do passado dela, ela vai descobrir coisas sobre a família, e a partir desse ponto de vista que ela vai compartilhar com essas pessoas, gente, a autora ela vai debater muito sobre a questão das religiões, sobre a questão desse autoritarismo dessas pessoas. Ela vai questionar diversas coisas, até a questão também, pessoal, que eu achei bacana aqui, que ela vai trazer também a questão da xenofobia, porque as pessoas, né, que são ali as pessoas que são forasteiras, eles também são vistos de maneira ruim por esse cara aqui, essas pessoas ligadas a esse imperador, governador aí desse tudo. E assim,
sabe, um livro bem redondinho, assim, de bem feito, de bem elaborado, de bem escrito. Assim, até comentei lá no Twitter com vocês, gente, que livro bem executado, porque ele, assim, ele foi pensado, ele não tem enrolação, como eu falei, é um livro curto, de 280 páginas, ele vai ali direto ao ponto, ela não precisa enrolar, fazendo aquele monte de reviravoltas assim desnecessárias, né? É um livro bem sequinho, bem enxuto, mas muita gente, depois que eu tuitei, veio me contar, né, que essa trilogia era muito bem feita, que são livros, e assim, pelo menos na minha bolha, é um livro que eu quase não via muita gente falando. Obviamente que algumas pessoas já leram, mas assim, não há esse alarde, ou então eu acho que o hype passou, ou não sei, mas é um livro que eu ainda não tinha muito conhecimento sobre ele, mas assim, foi uma experiência de leitura muito boa. É um livro bem escrito. É essa questão dela usar da mitologia ali árabe. É um, achei que foi assim muito pezinho ali no, com o pé bem de maneira arraigada nessa mitologia. E assim, o livro só cresce. O livro, ele ali, quando ela chega nessa parte dos rebeldes, que ela descobre os poderes dela, que eles vão ali atrás de destruir essa galera do mal, é um livro bom. É um livro que ele dá muito pano pra manga para os outros dois livros da trilogia, sem ficar com aquela cara de que ela vai encher linguiça. Porque aqui, nesse primeiro livro, é um livro de apresentação desses personagens, de construção deles, de justificativa para o que vai acontecer ali do meio para o final e o que pode acontecer nos outros livros. É o gancho que a gente tem no final desse livro aqui justifica muitos outros e eu espero de verdade que vale a pena. Então é isso, pessoal. Desculpa se eu me alonguei demais. Desculpa aí eu não vou cortar esse vídeo, vou tentar deixar ele do jeito que tá aí pra vocês. Mas é isso. 2 livros que eu achei muito bacanas. Vou deixar os links lá embaixo. Não esqueçam que A Empregada ele tá disponível no Kindle Unlimited. O A Rebelde do Deserto, gente, tá aí direto em promoção. Hoje mesmo tava custando acho que R$18, 17. E eu vou deixar o link lá embaixo, tá? Lembrando que é oferta por tempo limitado. Mas, ó, vale a pena esses 2 livros. E obrigado para quem assistiu até aqui, gente. Não se esquece de se inscrever, de comentar alguma coisa ali sobre esses livros. E é isso. Tchau.